Agora, lista de exercício eu posso passar para vocês. Eu tenho lista de exercício pronta já da disciplina, quando eu dessa disciplina antigamente. Aí eu vou montar. Aí o que é que vocês vão ter também? Tem atividade extra, que é aquela avaliação de aprendizagem. Eu vou colocar lá umas 4 a 5 questões, certo? E vocês resolvendo, elas vão valer até 1000 pontos na P1. E vocês podem resolver até depois da prova, não tem problema. Vão ser questões abertas, certo? E questão de lista de exercício para treinar para a prova. Eu posso mandar uma para vocês. Só tenho que ver, eu só tenho que encaixar as questões que eu dei de conteúdo. Porque era para vocês verem ainda antes da AP1 volumetria de óculos e redução, é o que está planejado. Mas não vai dar para ver, porque teve 2 feriados que não estavam no calendário da FVJ, que foi a da data magna e a da Quinta-feira Santa. Esse do sistema pode errar à vontade, dona Rita, eles não valem pontos. Já tem alguns exercícios lá. Você pode errar e refazer. Não é as questões que estão na aula, cada uma tem 2, já serve de treino para vocês. Não são elas que vão valer pontuação para vocês. O que vai valer pontuação é que depois do conteúdo 5 tem assim, avaliação de aprendizagem. Ainda não tem nenhuma questão lá. Eu ainda vou elaborar e montar. E quando eu montar, vocês vão ter até depois da P1 para fazer. Vão ser questões abertas para vocês responderem. Só isso. E vão valer até 1000 pontos. Vão ser questões, cada questão 0,1 pontos, valendo até 1000 pontos na prova. Com mais 1000 pontos do projeto de extensão, você já tem um ponto na P1 aí garantido. Certo? Beleza? Beleza. Então, bora começar. Pessoal, boa noite a todos que já estão aqui. O Arthur está começando agora praticamente, né? Estou indo para outra uma aula. Mas tem no AVA, viu? As aulas gravadas. Como eu disse para vocês, era para vocês verem ainda volumetria de óxido redução. Isso para fazer o meu projeto de redução de 5 ponto ok. Beleza. Certo, galera? E a prova de vocês é até o conteúdo de hoje. Até essa aula que a gente está vendo agora. Que é volumetria de precipitações. Certo? Então o conteúdo de vocês vai ser introdução até agora. Até essa aula de hoje, viu, Rita? Até volumetria de precipitação. Agora já passou. Passou o quê? O que foi que passou, mulher de Deus? Tá bom. Passou. Bora lá. Pessoal, vamos... Ah, tá. Beleza. Volumetria de precipitação, certo? Até aqui hoje a aula. A prova de vocês é até esse assunto aqui, ó. São 4 conteúdos no total. Certo? Gravimetria, volumetria de neutralização, volumetria de precipitação e introdução à química analítica. E aí, Denis, beleza? 4 conteúdos. Deixa eu adivinhar. Posso começar a aula, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida ainda? Pode começar, professor. Vamos estudar o quê? Volumetria de precipitação. Deixa eu adivinhar, professor. Durante a titulação ocorre um processo de precipitação. Da mesma forma que durante uma volumetria de neutralização ocorre um processo de neutralização. Nossa, temos um Sherlock Holmes aqui. Mas é isso mesmo. Ocorre uma reação de precipitação entre titulante e titulado. Tranquilo, Rita. Só digitar que eu leio. Certo? Então, na volumetria de neutralização, que vocês viram 15 dias atrás, você tinha uma reação de neutralização entre titulante e titulado. O titulante era uma base, o titulado era um ácido ou vice-versa. Na volumetria de precipitação, nós temos uma reação de precipitação, que é basicamente quando eu pego um reagente em solução, reajo com outro e formo um precipitado, que é a formação de um composto sólido dentro da solução. Mas tem algum reagente específico? Porque, tipo, vários reagentes formam algum tipo de produto que é um precipitado.
Verdade, pessoal. Tem muitos reagentes que, quando reagem um com o outro, vão formar precipitado. Tipo, NaCl e nitrato de prata. Vai formar cloreto de prata. Prata com cloreto de nitrato de prata com dicromato de potássio. Vai formar precipitado também. Chumbo com hidróxido vai formar precipitado. Então, existe uma gama gigantesca de reações que formam precipitados. Certo? O que temos que ter em mente, galera, é que o produto da reação deve ser insolúvel. Então, quando você pensar em volumetria de precipitação, você pode pensar que qualquer tipo de reagente que vá formar uma reação de precipitação pode ser utilizado em uma volumetria de precipitação. Qualquer reagente que forme precipitado com outro reagente pode ser feita uma volumetria de neutralização de precipitação com os dois, contanto que você consiga, vai já ter um indicador que vai te indicar o ponto de viragem e que o produto que vai ser formado nessa reação seja muito insolúvel. Esse é o principal ponto. A insolubilidade deve ser muito alta, certo? Por quê? Para que você garanta que todo ele vai precipitar e que nada vai ficar na solução. Vamos lembrar que o que é uma reação? O que é a titulação em si? Eu tenho uma solução onde eu tenho um analito, que eu quero descobrir a concentração, e eu tenho um titulante, que eu vou adicionar aqui, titulante X. A ideia da volumetria de precipitação é que XA, o produto dessa reação, seja sólido. Certo? O produto dessa reação seja um sólido. Isso é uma precipitação. Beleza? Vocês estão acompanhando até essa parte? Por que é que eu preciso que isso aqui seja muito insolúvel? Porque eu preciso ter certeza que sempre que o X que cair nessa solução aqui, vai formar XA. Não pode acontecer de quando eu terminar a reação, eu ainda ter A sobrando. Porque se eu tiver A sobrando na solução, mesmo depois de adicionar X, eu não vou encontrar a concentração correta de A. Vocês conseguem entender esse ponto? Se a cada 10 moléculas de X que eu adicionar nessa solução, eu preciso formar necessariamente 10 moléculas de XA, para que eu garanta que eu tenha 10 moléculas de A. Se por um acaso eu coloco 10 moléculas de X, mais de XA só formam 8 moléculas, vai sobrar na solução quantas moléculas do A? 2. A mistura é homogênea, Rita, mas depois que ocorre a precipitação, ela passa a ser heterogênea, porque você começa a observar a formação de outra fase. Beleza? Ponto importante. Deve ser muito insolúvel. Por que tem que ser insolúvel? Pois quanto mais insolúvel for o produto, outro ponto importante. Não entendeu porque sobra 2? Vamos pegar aqui de novo. Eu tenho aqui uma solução com 10 moléculas do reagente A. Que eu quero saber se tem 10 moléculas, eu não sei. Eu quero saber se tem 10. Melhor, vamos lá. O reagente A eu não sei quantas tem. Aí eu vou jogar aqui dentro 10 moléculas do reagente X. Aí quando eu vi aqui, eu peguei 10 moléculas do reagente XA na forma sólida. Precipitou 10 moléculas do reagente XA. Isso está me dizendo o quê, Dona Rita? Que aqui eu tenho 10 moléculas de A. Você concorda comigo? Se eu adicionei 10 de X, reagiu com 10 de A, formou 10 de XA. O que é que não pode... Quando é que isso vai acontecer? Quando é que eu vou garantir que isso vai acontecer? Quando esse material aqui formado for muito insolúvel. Certo? Porque se ele não for muito insolúvel, o que é que pode acontecer? Das 10 que eu coloquei, só formar... Meleca. Das 10 que eu coloquei, só formar 8 moléculas de XA. Das 10 de X, só formar 8 de XA. Isso quer dizer o quê? Que 2 de A aqui ficou em solução. Por quê? Porque não tinha insolubilidade suficiente. Ficou claro? Ela é insolúvel. O
produto final é insolúvel. Tem que ser. Outro motivo, o que restou é solúvel, já que ele já estava na solução. Vamos entender, isso aqui já era uma solução. O Azinho que está aqui dentro, ele é uma solução. Com o analito A, que está na solução. Quando eu coloco o X, é que ele vai formar um precipitado aqui na solução. Outra fase, que é a fase XA. O ideal é que não sobre A na solução, para que eu possa determinar a sua concentração. Certo? Outro ponto importante, pessoal, no fato do produto ser muito insolúvel, é que quanto mais insolúvel for o produto, mais intensa é a inflexão da curva. Certo? Aquela curva que faz assim, ó. Vamos saber? Aquela curva desse tipo aqui que a gente viu para ácidos. Mais intensa é essa inflexão. Certo? Certo. Então vai ser influenciado pelo KPS. O Lockdown está perguntando. Aí vocês têm que se lembrar o que é KPS. Quem não lembra, vai lá no meu canal do YouTube, que tem a aula de reações de precipitação, que a gente viu na analítica 1. E lá eu explico bem direitinho o que é KPS. Isso aí, muito bem lembrado. O KPS, que é também chamado de produto de solubilidade, indica quão insolúvel é um sal. Quanto menor o KPS, mais insolúvel é o sal. Me relembra aí, professor, rapidão, o que é KPS, porque, eu só lembro do nome. Vamos relembrar. KPS, galera, é a constante de equilíbrio da dissociação de um sal. Certo? Por exemplo, considera a dissociação de um mol de AgCl, formando 1,3 vezes 10 a menos 5 mol dos íons prata e dos íons cloro. Certo? Essa aqui é uma reação de dissociação que eu estou falando, pessoal. Eu tenho o meu sal insolúvel, ele vai dissociar, vai separar os íons. A prata Ag+, e o cloro Cl-. Beleza? Como isso aqui é um sal insolúvel, essa reação aqui é de equilíbrio. Aí, vamos lembrar do equilíbrio químico. Como é que eu calculo a constante? É a multiplicação da concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Professor, não lembra de equilíbrio químico. Vai lá no semestre passado, no meu canal do YouTube, tem a aula de equilíbrio químico. Certo? Isso aqui é a equação da constante de equilíbrio. Lembram que quando o composto é sólido, ele pode ser tirado da reação, da constante, da equação? Pode. Então, essa é a reação final. O que é o KPS? É a constante do produto de solubilidade. Ela vai ser a multiplicação da concentração de íons prata vezes a concentração de íon cloro. Quanto é que é a concentração de cada íon? 1,3 vezes 10 a menos 5. Esse valor vezes esse valor vai dar quanto o KPS? 1,6 vezes 10 a menos 10. Isso aqui é o quê? O famoso KPS do sal de prata. Certo? Vamos entender o seguinte. Então, o KPS pequeno tem uma inflexão da curva. Exatamente. Vocês conseguem entender? Vamos lá. Esse número aqui, ele é maior ou ele é menor que o número de cima? Melhor. Espera aí. Meu Deus. 1,2 vezes 10 a menos 8. Esse número aqui, pessoal, ele é maior ou menor que esse? Me digam aí. Maior. Exatamente, Rita. Todo mundo consegue entender que esse número é maior porque ele está elevado a menos 8, enquanto esse aqui está elevado a menos 10. Certo? Esse aqui é mais negativo. Vocês conseguem visualizar isso? Para vocês julgarem quando um KPS é maior ou menor? É importante aqui. Certo? Quanto menor for o KPS, significa que o sal é mais insolúvel, ou seja, a inflexão da curva é maior. Vamos ver isso no gráfico. Gráfico do PAG, certo? Concentração de prata pelo volume. Muito parecido com aquele gráfico que a gente faz para o pH.
Uma curva que tem um KPS 10 a menos 17 tem essa inflexão aqui todinha, ó. Quando eu reduzo o KPS, o que acontece? 10 a menos 17, agora 10 a menos 13. Percebeu que a inflexão diminuiu? 10 a menos 10, diminuiu mais ainda. Eu só tenho esse espaço aqui para identificar o ponto de viragem, ó. Quando eu pego 10 a menos 8, diminuiu mais ainda. Se eu chegar muito insolúvel, chega nesse ponto aqui, ó, que eu não consigo utilizar para fazer titulação. Então, existe um KPS mínimo que vai me permitir que aquela reação possa ser utilizada no ensaio de volumetria de precipitação. Vocês estão conseguindo entender? O ponto-chave qual é? Eu preciso ter essa inflexão. Eu preciso que, à medida que eu adicione volume de Ag+, eu tenha um ponto em que, quando eu adiciono uma gota a mais, eu tenho uma mudança brusca na minha curva de titulação. Essa mudança brusca permite que eu identifique uma viragem no meu reacional, uma mudança de cor, a formação de um precipitado de cor diferente, porque você vai ter uma mudança brusca. Aí eu consigo marcar aquele ponto, ele vai ser o ponto de equivalência. Essa mudança é a viragem. Pessoal, é o mesmo princípio de ácido e base. Mesmo princípio. Igual a gente fez naquela prática virtual, que a gente viu a viragem, viu a fenolftalina ficando rosa no computador, que eu passei para vocês. É o mesmo princípio. Beleza? Então, o KPS afeta a inflexão da curva. Quanto mais baixo o KPS, mais insolúvel é o sal, mais intensa é essa viragem, mais intensa é essa inflexão da curva. Certo? Viu aí? Quanto menor o KPS, mais intensa é a inflexão, que eu quis mostrar para vocês. Ou seja, mais fácil de identificar o ponto de equivalência. O ponto-chave é esse, pessoal. Quanto mais insolúvel é o produto formado, mais fácil de verificar o ponto de equivalência. Isso aí, garoto. Aproveitando que estamos falando de curva de titulação, na volumetria de precipitação também são consideradas as mesmas 4 regiões da curva, que é o início da curva, onde eu só tenho um titulante aqui, em vermelho, o início da curva, antes do ponto de equivalência, que é onde eu tenho um excesso ainda do meu titulante, do meu analito, o ponto de equivalência, que é quando eu considero que tem uma equimolaridade, ou uma equivalência molar, quer dizer o quê? Que o mesmo número de mols de titulante é o mesmo número de mols de titulado. Esse é o ponto-chave para todos os cálculos que vocês fazem em volumetria. E após o ponto de equivalência é quando eu começo a ter excesso do titulante. Beleza? As mesmas 4 regiões que a gente debateu na aula de volumetria ácido-base. Para saber o tipo de titulante. Vamos com calma, quando a gente chegar em métodos, porque na verdade, volumetria de precipitação tem uma teoria grande, mas quando eu vou em método, tem poucos que você usa constantemente, que são os métodos agentimétricos, que é o importante, eu estou querendo chegar lá. Beleza? O que é que mais pode afetar essa curva fora o KPS, professor? Boa pergunta. O KPS nós já vimos. Outro ponto importante é a concentração dos reagentes. Do mesmo jeito que reagentes muito diluídos vão afetar as curvas de ácido base, também vão afetar as curvas de precipitação. Certo? Vendo isso no gráfico, a gente vai enxergar o seguinte, ó. Se eu pegar uma reação, uma titulação do NaCl com nitrato de prata, concentração 0,05 e 0,1, eu vou ter essa inflexão. Se eu reduzo, ó, eu vou ter uma variação do pH de 3 a 7. Certo? Se eu reduzo em 10 vezes a concentração dos reagentes, ó, 0,01 e 0,05. 0,1 e 0,05. Eu diminuo muito a inflexão. Aí, ó, de 6 a 4 vai ser a variação que eu vou conseguir observar. Percebeu? Ó, eu tenho toda essa região em vermelho aqui, ó, entre as linhas vermelhas, para verificar o ponto de viragem. Isso me dá uma vantagem grande na seleção de indicador, na própria percepção da reação. Quando eu venho numa curva de inflexão menor, eu tenho só essa faixa das linhas azuis aqui para poder verificar o ponto de viragem. Isso dificulta mais o processo. E se dificulta o teu processo, vai te levar a mais erros.
certo? Podemos perceber que quanto menor a concentração, menor a inflexão da curva. Beleza. Então eu vou olhar para o KPS e para a concentração dos reagentes. Isso, quanto menor o KPS, quanto menor for o teu KPS, maior a concentração dos reagentes. Mais intensa será, ou maior a concentração dos reagentes, mais intensa será a inflexão da curva. Então, para me julgar se a curva vai ter uma intensidade suficiente ou não, eu vou olhar para o KPS, quanto mais insolúvel, melhor, quanto menor o KPS, melhor, e quanto maior a concentração dos reagentes, também melhor para a inflexão da curva. Beleza? Isso para qualquer conjunto de reagentes? Sim, todos seguem essas regras, certo? Se você quiser fazer titulação com qualquer tipo de reagente que forma um precipitado, que forma um produto de precipitação, você vai olhar o KPS dele e você vai olhar a concentração dos reagentes, que eles vão ter uma curva de titulação, fazendo isso por métodos potenciométricos, igual a gente fez lá no laboratório virtual. A diferença é, nem todos os métodos são analiticamente viáveis, ou porque os reagentes são tóxicos, ou porque o produto formado não se forma fácil, ou porque não tem indicador que visualize isso de forma tranquila. Dessa forma, os métodos que vocês verão mais são os métodos argentimétricos. Certo? Métodos argentimétricos. Argentimétricos porque foram desenvolvidos na Argentina. Não, meu chefe. Porque o reagente é a prata. E se você não sabe, prata em latim é argentum. A Argentina tem esse nome até por causa disso. Vocês sabem que na Argentina tem a bacia de prata, né? O mar de prata. Por isso que tem o nome de Argentina, porque lá você tinha minérios de prata. Certo? Química também é cultura. Beleza? Pois é. Temos vários métodos existentes. Os mais usados são os argentimétricos. Mas por que eles são os mais usados? Pera aí, galera. Deixa eu desligar, fechar aqui minha porta. Minha filha não dormiu hoje à tarde e ela tá só o choro. Ela tá chorando até com o vento. Beleza? Por que é o principal, pessoal? Porque a prata é um reagente muito seletivo, certo? Ela não precipita com todo mundo. Beleza? Formando precipitados, principalmente com os aletos, ela vai formar precipitados com flúor, cloro, bromo e iodo, que é o fluoreto de prata, cloreto de prata, brometo de prata e iodeto de prata. Todos eles formam precipitados com prata. E também com cianetos. O meu mouse está começando a falhar. Acho que é pilha. E também com cianetos, certo? Ou tiocianatos, CN ou SCN. E outros íons que formam produtos insolúveis com AG. Beleza? Ela é bem seletiva, então eu consigo usar ela para identificar muita coisa, principalmente na farmácia. Vocês olharam na farmacopeia brasileira, vocês têm muitos métodos de identificação que você vai ver, de controle de qualidade, tá bom? Que você vai ver o teor de cloro. Qual o limite do teor de cloro? Eu posso fazer por argentimetria, por métodos argentimétricos, volumetria de precipitação. Certo? Certo, entendi. Mas quais são os reagentes que você usa nos métodos argentimétricos? O titulante normalmente utilizado é o nitrato de prata. Então, quase sempre o nitrato de prata vai na bureta. Certo? Só que, pessoal, o nitrato de prata não é um padrão primário. Aí vocês vão lembrar, pelo amor de Deus, o que é um padrão primário. O padrão primário é um reagente que eu consigo garantir que a solução que eu preparo com ele tem aquela concentração. Por que eu consigo garantir? Porque eu consigo pesar esse reagente facilmente. Ele não cria água, ele é um pó fino. Eu consigo pesar ele legal, eu consigo garantir que o que eu pesei é o que eu pesei. O nitrato de prata não é bem assim. Ele tanto absorve água facilmente, como ele é extremamente chato de pesar. Então ele não pode ser um padrão primário. Eu preciso padronizar ele, como se fosse estéreo. Isso, como fosse estéreo, Rita. Exatamente, a ideia é essa. Os padrões primários são isso. Mas eu tenho, e eu falei isso aula passada não, aula um mês atrás, certo? Vocês viram aula de volumetrias, neutralização, onde eu falo do padrão secundário, que é quando eu pego um padrão, um reagente que não é padrão primário, e padronizo ele.
eu pego um padrão primário e reajo com esse meu padrão, faço uma titulação desse meu padrão. Tipo, vamos lá, eu quero usar o nitrato de prata, só que eu não sei a concentração dele. Eu vou titular o nitrato de prata. Eu vou pegar aqui o HNO3 e vou titular. Com quem? Com NaCl. Porque sal de cozinha é um pozinho fino, fácil de pesar e etc. Pois cuidado para não bater a cabecinha. Tá, tu tava dançando e bateu a cabeça na parede? Só um minuto, pessoal. Tá, foi vai lá. Certo? Como é, Paloma, a tua pergunta? Desculpa. Padronizada por um padrão primário. Exatamente. Aí eu tenho um reagente que eu chamo de padronizado ou padrão secundário. E depois que eu faço, eu garanto. Eu vi lá que é 0,082 a concentração dele. Pronto, é 0,082, porque ele foi padronizado. Aí ele tem até validade, tipo, ele vale uma semana. Depois de uma semana, você tem que fazer de novo a repadronização dele, porque vai variar a concentração. Entenderam aí a ideia? Beleza? Que é o que vai na bureta, né? Já que é o titulante. Vamos lembrar disso, pessoal. Quem vai na bureta é o titulante. Isso. Na bureta aqui vem um nitrato de prata padronizado, padrão secundário. Ele é o titulante. E no Erlenmeyer vai vir um composto que tem aleto, ou que tenha cianeto, ou que tenha tiocianetos, que são os titulados. São os reagentes que eu quero identificar. Te dou um exemplo. Água. Como é que eu sei que a água é potável? Como é que eu garanto que a água é potável? Existem os testes. Um dos testes é a concentração de cloro livre. Cloro livre. Se você abrir a torneira da sua casa agora, você vai ter lá uma quantidade de Cl-. Isso aqui, a vigilância sanitária dá um limite. Essa concentração pode ser X. Acima de X, essa água não é considerada adequada para o consumo. O ensaio que você faz é um ensaio de volumetria de precipitação para determinar a concentração de cloro livre. Por quê? Porque quando você reage com nitrato de prata, você vai formar o AgCl, que é o cloreto de prata, que é um sal insolúvel. Entenderam aí a ideia? Vocês estão me acompanhando? Estou falando muito rápido? Me digam aí. Está todo mundo entendendo de boas? A dona Rita disse tá. Sim, porque eu estou falando rápido ou porque está entendendo? Tá rápido, tá de boas. Vamos lá, Rita. O que é que você não está entendendo? Onde é que você está com dúvida? Que a gente volta lá e explica com mais calma. Repete esse último aqui. Vamos entender o seguinte. Você entendeu o que é um padrão secundário? Que o nitrato de prata é um padrão secundário? Beleza. E que se ele é o padronizado, ele vai estar na boreta. Ele é o titulado. Ele é o titulante, certo? Quem é que eu vou titular com nitrato de prata? Com HNO3. Quem é que eu vou titular com HNO3? Eu vou titular aletos, que são cloro, flúor, bromo e iodo. Cianetos, que são CN. E o tiocianeto, que é o SCN. Esses ânions aqui, ó. E os aletos, que são X menos da vida. Cloro, flúor, bromo e iodo. Aí o exemplo que eu trouxe para vocês aqui, de que da minha cabeça agora, e é real, tá bom? É que quando você vai fazer análise de água, você observa uma coisa chamada de teor de cloro livre. O que é o cloro livre? É o Cl menos na forma iônica que está presente na água, ou que você bebe, ou que você usa para lavar as mãos. Existe um limite permitido pela vigilância sanitária. Ele não pode passar daquele valor. Como é que eu vou determinar a concentração de cloro livre na minha água da minha casa? Eu posso fazer uma volumetria de precipitação. Por quê? A GNO3, quando reage com Cl-, vai formar
AgCl, que é um sal insolúvel. Ou seja, existe uma reação que provoca precipitação, que tem um sal que é altamente insolúvel, que vai ter uma inflexão de curva consideravelmente boa, para que eu consiga observar um ponto de viragem, utilizando um dos métodos que eu vou falar já já. Deu para entender? Pronto. Galerinha, qualquer pessoa que não estiver entendendo, eu aconselho que me pergunte, porque fica gravado. Por mais que vocês vão ter acesso à aula depois, para assistir a gravação, se você está com dúvida, tire sua dúvida, porque vai ficar gravado. Capaz de você assistir depois sozinho em casa e você continuar sem entender, sem responder sua dúvida, tá bom? Beleza? E o indicador que eu vou usar? Titulante é esse. E o titulado são os haletos, cianetos e tiocianatos. O indicador, pessoal, vai depender do método aplicado. Existem 4 tipos de indicadores que são normalmente utilizados na volumetria de precipitação. Eu posso usar 4 tipos de indicadores, certo? Quais? Vamos resumir aqui. Eu posso utilizar indicadores químicos que vão mudar de cor no ponto de viragem. Igual a fenolftaleína, que a solução é transparente, pá, fica rosa. Certo? Por exemplo, o dicromato, no método de Mohr, que a gente vai falar já já, quando tem a viragem, ele fica vermelho tijolo, a cor do indicador. Na reação fica parecendo um suco de goiaba, certo? Porque o precipitado é branco, aí quando fica vermelho fica uma cor rosa. Fica parecendo um suco de goiaba mesmo, certo? Os indicadores químicos são reagentes que vão... Quando você tem a viragem, você tem uma mudança de cor. E você tem os instrumentais. Potenciométrico, por exemplo, ele vai medir a variação do potencial elétrico da solução. Como assim, professor? Vamos entender. Presta atenção aqui, pessoal. O que é que eu estou analisando? Cl menos. Por exemplo, Cl menos tem carga negativa? Tem. Ou não tem? É uma carga, não é? Vocês lembram quando eu falei para vocês, analítica 1, de soluções eletrolíticas? Que eram soluções que na sua composição tinham elementos que tinham cargas positivas e negativas e que, em função disso, conduziam a eletricidade? Lembram disso? Hein? Pronto. Pois me diga um negócio. Digamos que eu tenha 10 unidades de Cl-. E eu vou medir a potência dessa solução para conduzir corrente elétrica. Certo? Então, pense comigo. Se eu tenho uma potência de 10, tenho 10 coros menos. Vamos supor que quando eu faço isso aqui conduzir eletricidade, eu consigo medir aqui no aparelho uma potência de 10. Estou fazendo uma relação direta que não existe. 10 moléculas de cloro, potência de 10. Aí eu vim aqui e estou titulando com nitrato de prata. Estou adicionando basicamente Ag+, que é a prata. Vai cair uma molécula de prata, vai formar o AgCl. Isso aqui vai reduzir para 9. O que vai acontecer com o potencial aqui, pessoal? Vai reduzir para 9. Coloquei 2 agora. Isso aqui vai para 8. Forma 2 dessa. Isso aqui vem para 8. Vocês conseguem perceber que se eu for passar um gráfico, eu vou ver isso aqui acontecendo, ó. Uma redução. Sim ou não? Hein? E eu estou agora apertando Shift e apaga tudo. Então eu consigo traçar um gráfico por métodos potenciométricos. Eu consigo identificar, igual eu faço da titulação. Até afinal, pHmetro é um potenciômetro. Potenciométrico, pessoal, vai medir o potencial elétrico. Condutimétrico vai medir a condutividade. E amperométrico vai medir a corrente. Pois é, o pH é a mesma coisa, só que o pH é potenciométrico. pH é potenciométrico. Não é nem condutimétrico nem amperométrico. Certo?
São coisas diferentes. Você vê coisas diferentes, vocês já viram mas a forma de olhar. O condutimétrico é diferente, Paloma. O amperométrico e o potenciométrico, se eu não me engano, os dois são assim. Os dois você vê a curva desse jeito. O condutimétrico não. O condutimétrico é mais interessante. Ele é assim, ó. Pegando aquele exemplo lá, eu tenho as moléculas de Cl-, à medida que eu vou adicionando Ag+, vocês concordam comigo que ela vai diminuindo? Vocês concordam comigo que ela vem diminuindo assim? A concentração de cloro. No caso, a condutividade, né, que é o que eu vou ver. A condutividade vai diminuindo, certo? Quando acabar o cloro, acabou o cloro, eu vou adicionar um excesso de prata. Mito. Acabou o cloro, você concorda que a condutividade vai estar no mínimo aqui? Sim ou não? Acabou o cloro, não tem mais cloro. Agora eu adicionei prata, uma gotinha de prata. Ag+. À medida que eu vou adicionando prata, o que, é que vai acontecer com a condutividade? Vai voltar a subir. Isso aqui, ó, é o ponto de viragem. Legal, né? Esse mínimo aqui é o ponto de equivalência. Por quê? Porque ela desceu a quantidade ao máximo e depois subiu. Certo? É outra forma de ver. Funciona para as volumetrias de precipitação, tá bom? Quando você tem cargas. Beleza? Potenciométrico, condutométrico, amperométrico. A gente vai estudar qual, pessoal? Os químicos, tá bom? Os métodos que eu vou mostrar aqui são os químicos, que sempre são mais fáceis, certo? Eu preciso fazer o gráfico para determinar que tipo de indicador eu vou usar. Depois que eu sei o indicador que eu vou usar, só vou fazer por método químico, porque é muito mais rápido. Qual o melhor deles? Não tem o melhor, tem o mais adequado. Por exemplo, os 3 últimos são instrumentais, ou seja, podem ser usados para montar a curva de titulação. E daí determinar o ponto de equivalência, que nem nós temos nos ácidos da base, exatamente. Sabendo o ponto de equivalência, eu consigo selecionar o indicador químico que eu vou usar, que por sua vez vai indicar a equivalência por uma modificação de cor nas soluções. Isso está claro para vocês? Igualzinho com titulação de volumetria de neutralização. Beleza? Saquei. E qual é o indicador químico? Depende do método empregado. Ave Maria, tem quantos métodos, meu Deus do céu? Faz tempo que eu falo que depende do método. Calma. Nós vamos estudar 3 métodos. O método de Mohr, o método de Fajans e o método de Volhard. Certo? Vixe, só pelo nome? É tranquilo. Eu vou explicar o método e vamos resolver um exercício em seguida. Aí fica o conteúdo bem direitinho. Beleza? Beleza, arrocha aí. Vamos começar com o método de Mohr. Pessoal, o método de Mohr é um método direto. Certo? Vamos relembrar o que é método direto. O titulante vai ser titulado diretamente. Está aqui o cara que eu quero descobrir, a concentração. Eu vou jogar o meu titulante dentro dele. E vou determinar a concentração no ponto de viragem. Certo? De forma direta. Na titulação direta, a solução desconhecida é titulada diretamente pelo reagente padrão. Isso aí eu sei, cara. Eu quero saber o indicador. Meu Deus do céu. O indicador utilizado na técnica de Mohr, pessoal, é o cromato de potássio, KCrO4. Certo? Que quando na presença de íons prata forma um precipitado que tem cor vermelha. O Ag2CrO4 é um precipitado, um sal muito insolúvel, bem mais insolúvel do que o cloreto de prata, e deve ser, o indicador deve ser bem mais insolúvel que o próprio sal formado, certo? O produto formado, para que eu consiga ter a viragem bem definida. Certo? Mas quando eu for titular, por exemplo, uma amostra contendo um ânion Cl-, que formaria o precipitado HCl, o que é que impede que o AgNO3 adicionado reaja diretamente com o indicador? O que é que ele está perguntando, pessoal? Seguinte, acho que eu dei um exemplo desenhado. Espera aí. Pronto, desenhei. Deixa eu voltar. O diálogo. Certo.
Mas quando eu for titular, por exemplo, uma amostra contendo o ânion cloro, Cl-, que formaria o precipitado HCl. Todo mundo está entendendo isso? Está aqui minha amostra, Cl-. Quando eu for colocar o nitrato, o Ag+, vai formar o precipitado HCl. Mas eu tenho aqui dentro também o indicador, o CrO4. CrO4- e o Cl-. Quando eu colocar a prata, o que é que vai impedir que essa prata reaja com cromo? Essa é a pergunta do lockdown. Rapaz, que pergunta complexa. Parece que foi até eu que inventei. Tá estudando, rapaz. Tá aí por fora, que eu tô estudando. Vocês entenderam a pergunta, pessoal? Que o lockdown fez, não fui eu, viu? Pois pronto. A questão aí, galera, é a diferença de concentração. A quantidade de indicador é sempre muito pequena em relação à quantidade de analito. Certo? A quantidade de indicador tem que ser a mínima possível para que você tenha. A quantidade de indicador tem que ser a mínima possível para que você tenha a função dele. Se eu tiver muito indicador, o que, é que vai acontecer? Ele vai começar a competir com o cloro. E eu não quero isso. Eu quero que a prata reaja primeiramente com todo o cloro, para quando acabar o cloro, ou ficar o mínimo possível, aí eu vou reagir com o indicador. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Certo. E aí, entenderam? Beleza. Certo. Então, qualquer reagente que precipite ao reagir com a GNO3 pode ser usado como indicador, contanto que seja colorido? Depende. Se o KPS desse produto, a GIND, galera, quando eu falo a GIND, é com qualquer indicador, tá bom? Estou sendo generalista, certo? Se o produto que for formado, prata mais um indicador qualquer, for muito baixo, ele pode ser usado como indicador. A questão é, o produto formado pelo indicador mais prata deve ser muito insolúvel. Mais insolúvel até do que a reação da prata com o teu analito. Estão conseguindo entender? Por quê? Isso aí é porque eu posso usar ele como indicador. Porque nem entendi a pergunta. Peraí. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui o raciocínio. Deixa eu desenhar para vocês. Vamos considerar que uma amostra está cheia de íons cloro. Beleza? Essa amostra vai ser titulada com a GNO3 seguindo o método de Mohr. Certo? Então, está aí a minha prata e está o meu indicador CrO4 2-. Beleza? Todo mundo está acompanhando aqui? Eu tenho um cloro e tenho um indicador lá. Perceba que eu tenho 5 unidades de cloro para 1 unidade de indicador. Na realidade, seria tipo 200 unidades de cloro para 1 unidade de indicador para a diluição que você normalmente aplica. É porque eu também não vou botar 200 bolinhas brancas dessa aqui dentro. Só 5 tá bom. O que, que vai acontecer? À medida que a G vai sendo adicionada à solução, ele vai reagindo com Cl-, até que o mesmo se esgota. Vai formando cloreto de prata. Até que acabe o cloro. Certo? Beleza? Isso aqui seria o ponto de equivalência. Depois que todo o cloro reagir, a próxima gota de prata que vai cair vai reagir com o cromato e vai formar um precipitado de cor vermelha. E vai mudar a cor da minha solução. É isso que vai acontecer na realidade. Certo? Quais são as exigências que eu tenho que ter para que isso aconteça? O indicador ficou. Devia ter botado antes. Quais são as exigências? O indicador que eu vou utilizar, ele precisa ser mais insolúvel que a prata. Certo? Por quê? Para que eu garanta que quando ele cair aqui, ele vai formar o precipitado. E ele tem que estar numa quantidade muito menor. Porque se eu tenho muito indicador, eu começo a ter competição. Ele vai reagir primeiro com cromato do que com cloro. Deu para entender?
Entendi. Mas como você garante que nada da prata reagiu antes com o cromato? Não dá para garantir. Nenhum indicador dá essa garantia. Até porque nem sempre uma gota é suficiente para que o indicador precipite. Por mais insolúvel que ele seja. Quanto mais insolúvel, melhor, porque uma gota já normalmente já resolve. Mas pode acontecer que você precise de 2 ou 3 gotas do teu titulante para formar a precipitação do indicador. Como é que faz então? Realiza-se um teste em branco. O que é o teste em branco, galera? Sim, galera. Você faz toda a titulação, certo? O que é o teste em branco? É você fazer toda a titulação seguindo o mesmo método, mas sem amostra, sem o analito, sem o cloro. Por exemplo, você faz só com água destilada pura. A mesma água destilada que você preparou a solução de cloro, por exemplo. Nesse teste, você obtém o volume necessário de titulante para reagir com o indicador. E também com qualquer impureza que tivesse presente na solução. Entendi. É como se eu tivesse tarado a balança. É isso aí. Galera, vamos entender isso aqui direitinho. Tá aqui minha solução. Eu tenho aqui meus íons cloro e eu tenho aqui um indicador CrO4. Certo? Vamos dizer que aqui, ó, eu precisei de 10 ml de titulante para poder pegar o ponto de viragem. Como é que eu garanto que esses 10 ml não estão contando que reagiu com o indicador ou com alguma impureza que tinha na solução? Eu faço um ensaio sem o Cl-, só com CrO4. Vamos dizer que eu gastei 2 ml. Se eu gastei 2 ml para reagir só com cromo, quanto é que eu gastei aqui? 2 ml também para reagir com cromo, né? Então, efetivamente, quanto é que reagiu com cloro? Foi ou não foi 8 ml? Vocês conseguem entender isso? O que reagiu realmente com cloro, somente com cloro, foi 8 ml. 2 ml dessa solução reagiu com cromo. Certo? Como é que eu sei isso? Fazendo o teste em branco. Quando ele faz essa analogia de tarar a balança, você pega uma balança, você coloca um beck aqui em cima da balança vazio. Esse beck pesa 100 gramas. Aí você pega agora esse mesmo beck, enche com pó e bota ele aqui na balança. Aí o peso dele dá 115 gramas. Quantos gramas você tem de pó? 100 menos 15. 100 menos 115, que vai dar 15 gramas do pó. É a diferença. É o teste em branco. Alguém não entendeu? Hein? Entendi, Bruno. Agora eu fico com medo, assim, como é que vai vir essas questões da prova. Como é, Paloma? Deu uma cortada aí. Tipo assim, entender essa parte da teoria, eu entendo, sabe? Dá pra entender. Só que eu fico pensando como é que seria a questão, sabe? Desse processo. A questão, a Tanto, gente vai tanto, fazer um agora. tanto desse conteúdo como dos outros anteriores. Vamos ver aqui. Pronto. Isso aí mesmo. Você sabendo quanto você usa de titulante para indicador mais impureza, quando titular a amostra, mesmo você irá subtrair o valor do branco, o volume do branco. Entendi. Mais alguma coisa sobre esse método? Tem. Existe uma limitação no método de Moore, tá bom? Como assim limitação? Tipo, o pH do meio precisa estar entre 6,5 e 10. Obrigatoriamente. É tanto que normalmente eu posso adicionar até um pouquinho de tampão para garantir esse pH. Por quê? Porque em pH menor que 6,5, o cromato, que é o indicador, vira ácido crômico. Aí não vai indicar nada. E em pH superior a 10, a prata vai virar óxido de prata. Tipo assim, ó. pH menor que 6,5 vai formar ácido crômico. Vai ter essa reação aqui, ó. O meu está muito ácido, o cromato vai virar ácido crômico.
Em pH muito alcalino, você vai ter a prata reagindo com hidróxido, já que o pH está alcalino, formando, no final das contas, o óxido de prata, que também é um precipitado, mas ele não reagiu com o teu analito, ele reagiu com o hidróxido que estava na solução. Então, preciso que o meu esteja entre 6,5 e 10. Ou seja, eu não consigo analisar substâncias ácidas pelo método de Mohr. Se quiser fazer uma precipitação de uma solução ácida que tenha um íon de, por exemplo, eu quero fazer a concentração do HCl por volumetria de precipitação. Não faço. Porque é um ácido. Por mais que tenha cloro lá. Pois pronto, agora vamos para um exemplo de questão. Aí você vê o formato, tá bom, Paloma? Ao titular uma amostra de 200 ml de solução de KBr, deixa eu me lembrar aqui de uma coisa. Paloma, se eu não me engano, hoje eu coloquei no AVA questão de volumetria de neutralização lá também, tá bom? Coloquei hoje isso. Então tem lá modelos lá para você resolver. Mas vamos pegar um modelo aqui, ó. Ao titular uma amostra, isso aqui é uma questão, certo? Isso aqui é uma questão. Ao titular uma amostra de 200 ml de solução de KBr, 200 ml de solução de KBr, pH 9, aí você já viu que é a limitação do método, ó. Tá entre 10 e 6,5, tá. Então tá valendo o método de Mohr. Se eu boto uma questão de que o pH é 10, é 11, por exemplo, você pode questionar já isso de cara. Ao titular uma amostra de 200 ml com solução de KBr em pH 9, com solução de nitrato de prata, que é o padrão primário, que é o padrão secundário, o reagente padrão, certo? 0,1 mol por litro. Observou-se que após a adição de 150 ml de nitrato de prata, a cor da solução ficou vermelho tijolo, indicando o ponto de viragem. Considere que foi realizado um teste em branco, onde foi consumido 10 ml da solução de AgNO3. Qual o indicador que está sendo utilizado? Qual a reação que ocorre entre o titulante e o titulado? E qual é a concentração de KCl na amostra? Eu quero saber essa questão. Vamos de uma por uma. Qual é o indicador que está sendo utilizado? Galera, se eu estou falando de método de Mohr, você tem que entender que o indicador que forma uma solução vermelha de tijolo quando reage com nitrato de prata é o cromato de potássio. Certo? Então fique atento nisso, tá bom? É o que eu vou cobrar de teoria. Qual é o indicador que é utilizado no método de Mohr? Cromato de potássio. Certo? Cromato de potássio, não é não? Isso aí. Vamos para o item B. Qual a reação que ocorre entre o titulante e o titulado? Quem é a solução? Ah, ficou KCl e KBr. Já foi mal. Vou corrigir aqui. Tá, ok. Vai bagunçar. Espera. KCl. Prefiro mudar aqui em cima. KCl mais nitrato de prata vai formar KNO3 mais a GCl. Está aqui o teu produto de solubilidade. Beleza? Tranquila a reação? Vocês conseguem entender que está tendo uma troca iônica aqui e está formando um produto que é insolúvel? Sim ou não? Se eu pedisse a reação que estava acontecendo, você consegue olhar aqui para o KCl, ver que ele vai reagir com a GNO3 e vai formar esses dois aqui? Certo. O item C, que é o que vocês querem saber, né? Qual a concentração de KCl na amostra? Como é que eu vou fazer os cálculos para determinar a concentração? Primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, é calcular o volume real de titulante que agiu com o cloro. Primeira coisa. Como é que eu faço isso? Eu pego o volume total que eu usei na titulação e subtraio pelo branco. Volume total menos volume do branco. Que é 150 menos 10, que vai dar 140 ml. Beleza? Fiz isso, agora eu vou calcular a concentração de KCl. Olha aí, a reação não é essa? KCl mais a GNO3, formando KNO3 mais a GCl. Eu não estou tendo uma relação aqui de 1 mol para 1 mol. Se tiver balanceada, tá? A gente confere. Tem um potássio, tem um nitrogênio, tem 3 oxigênios, tem 3 oxigênios. Tem uma prata, tem uma prata. Tem um cloro, tem um cloro. Então a reação está balanceada.
E olha, quem é que está reagindo? É KCl com AgNO3, né? Não, ó. KBr ainda porque está errado, mas é KCl com AgNO3. Qual é o coeficiente estequiométrico que tem aqui? 1 em 1. Pessoal, quem não lembra disso aqui, vai lá na aula passada, por favor. Certo? Eu tenho uma relação de 1 mol para 1 mol. Certo? Lembra que eu falei para vocês que se a reação for de 1 para 1, eu posso utilizar essa fórmula aqui, M1, V1, M2, V2, para determinar a concentração? Então, qual é a concentração do nitrato de prata? É 0,1. Qual é o volume dele? 140 que eu utilizei. Vamos começar pela solução, tá bom? 200 ml de KBr, de KCl, CL, KCl. Concentração que eu desconheço. Eu vou substituindo, ó. KBr vezes KBr. Vai ficar bagunçado, pessoal. Foi mal. Confundi tudo. Eu vou corrigir, vou fechar. KBR, AgBr. Pronto. Beleza? Você tem uma reação de 1 para 1 entre KBr e AgNO3. Aí, se é 1 para 1, eu posso usar essa fórmula, que basicamente o quê? Concentração de KBr vezes o volume de KBr é igual a concentração de nitrato de prata vezes o volume do nitrato de prata. Qual é o volume de KBr? 200 ml. Qual é a concentração de KBr? Não sei, é o que eu quero descobrir. Qual é a concentração do AgNO3? 0,1. Qual é o volume do AgNO3? 150 menos 10 do branco. 140 ml. Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Olha que eu repito. Beleza? Então, vou fazer a conta. Ó. 0,1 vezes 140 vai ficar dividido por 200. Quando eu dividir isso aqui, vai dar 0,07 mol por litro. Essa é a concentração de KBr na solução. É um método direto. Paloma, essa é uma questão que pode estar na prova. É assim que eu vou cobrar isso. A parte de cálculo. Certo? Tem algum cálculo complexo aqui, pessoal? Uma pergunta, no caso da Pode perguntar. prova, na questão, vai vir essa equação formada? Não, né? Como é? Na prova, na questão, vai vir essa equação formada? Vai. Eu não vou pedir para vocês lembrarem de como é que monta a equação, não. Se Eu bem tenho que até se eu não botar, é fácil, porque você bota na internet. Lembre-se, eu vou fazer essa prova em casa, pessoal. E eu não vou ser inocente que vocês não vão pesquisar. Ela é uma prova pesquisada. Certo? Em função disso, as questões vão ser mais difíceis. Eu sou sincero. Se fosse na prova presencial, ia dar tudo mastigado. Porque vocês não tinham como pesquisar, eu não sou covarde. Mas como vocês têm acesso a pesquisas, as questões são mais complexas. Certo? Você pode pesquisar. A única coisa que eu não aceito nas questões dissertativas que eu tenho como conferir é que você copie a resposta da internet, pelo menos se der o trabalho de escrever a tua resposta, ou que você copie do colega. Certo? Se copiou do colega e eu percebi que tem duas questões iguais, os dois perdem metade da questão. Os dois. Eu só consigo conferir isso onde? Nas dissertativas. Nas objetivas, fazer o quê, né? Faz parte. Quem quiser fazer a prova direitinho, está estudando e vai fazer bonitinho para aprender, show. Quem não quiser, está nas mãos de Deus. Beleza, pessoal? Outro método é o método de Fajans, que também é um método direto. Do mesmo jeito do MOR. Eu vou pegar o meu titulado e vou determinar a concentração dele, titulando ele diretamente com o meu titulante. Ou seja, titulante direto na amostra a ser analisada. Isso aí. O titulante ainda vai ser o AgNO3? Vai sim. O que vai mudar aqui, pessoal, é só o indicador. No método de Fajans, o que eu utilizo é um indicador de adsorção. Adsorção, sim, sabe o que é não? Lembro não, professor. Ah, tá, cara. A adsorção é basicamente a adesão de uma molécula no estado líquido em um estado sólido. Tipo, é quando você tem uma molécula no estado líquido e ela vai lá e se adere a uma molécula no estado sólido. Certo? É como se ela se ligasse na superfície de um sólido. Isso é adsorção.
Certo, mas como é que isso vai funcionar como indicador? No caso do método de Fagans, pessoal, é utilizado a fluoresceína, certo? A fluoresceína é utilizada no método de Fagans, que em solução aquosa vai formar um íon chamado de íon fluoresceinato. Fala 3 vezes bem rápido. Fluoresceinato, fluoresceinato, fluoresceinato. Se liga, mas não se mistura. Isso, Rita, é uma dissolução física. Ele não reage quimicamente. Ele vai encostar e vai ficar interagindo fisicamente. Certo? É como se fosse um ímã. Um pedaço de pó de ferro encostando numa bolinha magnética. Ele vai encostar ali, mas ele não vai ter reação química. Certo? Seu Bruno, Oi. então, no caso, assim, eis aí a diferença entre a adsorção e a absorção, né? A absorção, uma molécula Exatamente. absorve outra. A dissorção, elas se ligam, mas uma não absorve a outra, é isso? Exatamente. Parte de farmacotécnica. A adsorção. Beleza? Então, o que é amarelo, ó, e esse íon fluoresceinato, ele tem uma cor amarela muito forte quando ele não está ligado a ninguém, quando ele não está dissolvido em nada. Mas quando ele se dissolve no precipitado de prata, ele fica vermelho. Aí eu vejo a solução saindo de amarelo para vermelho. Desenha aí, vai lá. Desenho. Cara, vocês não têm ideia de como essas animações dão trabalho para fazer. Pessoal, só para vocês entenderem, isso aqui é uma fluoresceína na forma ativa. É o íon fluoresceinato. Ó. Ele tem cargas negativas aqui. E aqui ela é na forma inativa, na forma ácida, tá bom? Então vocês vão ver depois que eu preciso que essa molécula esteja no meio alcalino. É um dos limitantes também. Eu não posso utilizar esse método no meio ácido. Eu preciso que ela esteja no pH acima de 10, se eu não me engano, acima de 8, para que eu consiga utilizar esse método. Beleza? Porque eu tenho que estar nesse formato aqui, ó. Que só vai existir na forma de base, na forma iônica da base. Que seria aqui o que eu vou chamar de Ind-, tá bom? Em uma solução desconhecida de NaCl, que está sendo titulada com HNO3, temos a seguinte situação. Certo? Espera aí. Volto. Voltar para quê? Bater foto, é? Show? Pronto. Deixa eu só entender aqui. Pronto. Pessoal, assim que eu comecei a titulação, assim que eu comecei, caiu a primeira gota aqui. Eu tenho um Cl-, tá bom? A aula já está no AVA. A gravada não. A gravada demora um pouco para me colocar. Mas eu coloco antes da prova. Viu? E eu vou passar os slides para vocês. Passo já no grupo hoje. Ó, assim que eu colocar o primeiro íon de prata, já vai formar o AgCl, certo? Uma molécula de AgCl. Concordam comigo? Vai formar uma. E vai formar, vamos botar esse círculozinho aqui como se fosse a rede de adsorção. Beleza? Esse cara vai estar cercado por íons cloro que estão em excesso na solução. É ou não é? A primeira gota que tem vai formar o AgCl. O resto que vai ter na solução é Na+ e Cl- que vão estar adsorvidos também nessa esfera. Certo? Que eu chamo até de esfera de coordenação. Beleza? Vocês estão entendendo até aqui? Primeira gota que caiu de prata formou uma molécula de precipitado de prata que vai ser absorvida pelo cloro e pelo o sódio da solução de NaCl. Show? Sim ou não? Quando tiver fluoresceína, essa solução vai ficar amarela. A presença do indicador, quando ele não está dissolvido em ninguém, ela fica amarelada. Mas, à medida que eu vou adicionando prata, o que é que vai acontecendo? Vai consumindo Cl-. É ou não é? E vai reduzindo a quantidade de íons que estão absorvendo na prata. Todo mundo concorda comigo? Quando acabar o Cl-, o que é que vai acontecer? Não vai ter mais cloro.
Ou seja, eu vou começar a formar excessos de íon prata ao redor do AgCl. Quando isso, pessoal, está na presença da fluoresceína, ela fica vermelha. Vocês entenderam, galera? Está tudo explicado no slide. À medida que a titulação continua, o Cl vai sendo consumido, formando a GCl. Até que todo o Cl- é consumido, e a próxima gota provoca um excesso de íons prata. Quando ocorre a dissorção dos íons prata e do íon fluoresceinato, irá dissolver na segunda camada, certo? Formando o fluoresceinato de prata, que é vermelho vivo. Aí você tem um ponto de viragem. Professor, precisa fazer branco? Precisa fazer branco. Porque às vezes, para que você provoque essa dissorção aqui, você precisa ter uma certa quantidade de prata, tá bom? Beleza? Entendi, mas qual é a vantagem de usar esse indicador no lugar do cromato do método de Moore? A principal vantagem é que a fluoresceína é menos tóxica do que o cromato. Para quem não sabe, o cromato é cancerígeno. E eu fico pé da vida quando eu tenho que fazer prática de método de Moore na faculdade, porque eu tenho que depois pegar o excesso de cromo que sobra das soluções de vocês e neutralizar ele com ácido sulfúrico para poder botar na pia. Eu não posso botar direto na pia, certo? Porque vai para a rede de esgoto, que em certa parte, para onde da Cati, com a certeza que vai para o rio Jaguaribe ali, os peixinhos comem as algas que vai absorver esse bicho, vai ficar cheio de cromo no bucho dos peixes, os pescadores vão pegar os peixes, vão comer os peixes e vão se toxicar com cromo. É desse jeito aí mesmo que eu estou falando. Você não bota na pia isso. Você tem que neutralizar ele primeiro para botar. Então é por isso que normalmente os testes são feitos pelo método de Fajans, para evitar o uso de um reagente mais tóxico. Precisa fazer o branco também? Precisa sim. Exemplo. Não precisa fazer exemplo do método de Fajans, pessoal. É o mesmo cálculo, beleza? É o mesmo cálculo. Então eu não vou fazer. Porque eu vou fazer branco, vou descontar do branco, vou fazer a reação da prata com cloreto de prata. A diferença aí é que eu tenho um indicador tóxico e eu tenho um indicador que não é tóxico. Beleza para vocês? Então eu não vou fazer outra questão para que a gente tenha tempo de fazer o próximo método, que o cálculo é diferente. Certo? Mas é o mesmo cálculo. Tá bom? Se você quiser pegar aquela mesma questão e trocar método de Moore por método de Fajans, você chega no mesmo resultado. Certo? A reação AgNO3 com NaCl também é 1 para 1. Então eu posso usar aquela relação M1V1 M2C2. Beleza, então. Para finalizar, vamos ver o método de Volhard, que é um método indireto. Como é que é esse método indireto? Vamos relembrar, galera. Eu tenho um reagente A, eu vou reagir com um padrão, um reagente padronizado em excesso. Essa reação, se ele está em excesso, vocês concordam comigo que A vai reagir com B formando um C, certo? Mas se B está em excesso, vai sobrar B no final da minha reação ou não vai? Vai. Então, o meu produto, eu tenho C, que é o produto, e tenho o B que sobrou. Eu vou filtrar para separar C e B e vou pegar só o reagente que está em excesso. Esse cara é que eu vou titular. Certo? Eu vou titular o reagente B. Beleza? Porque se eu sei B no final, eu sei B no início, eu consigo ou não consigo saber quanto é que tinha de A? Pensa comigo. Se aqui eu tinha 10 e aqui sobrou 2, quanto foi que reagiu com A, pessoal? Hein? 8. 8. Se reagiu com A, 8, e tinha quantas unidades de A eu tinha? 8 unidades de A. A ideia é essa. Beleza? Tranquilo? No caso do método de Volhard, o analito A é o analito, certo? Pode ser o Cl-. B é o nitrato de prata. É ele que eu vou jogar em excesso. Aí eu vou ter a reação Cl- mais Ag+, formando a GCl e vai sobrar prata no meio. Certo? C é o precipitado formado, a GCl, que vai ser filtrado. Aí eu vou filtrar isso aqui, ó. E
vou separar só a prata. E eu vou titular quem? Eu vou titular a prata. Titular com quem? O excesso de prata é titulado com KSCN, tiocionato de potássio padrão. E eu vou usar como indicador o ferro 3, que reage com KSCN, formando um precipitado também vermelho. Complexo. Mas qual é a vantagem de usar esse método? A principal vantagem é que ele pode ser realizado no meio ácido. Vocês viram que o método de Mohr, pH tem que ser acima de 6,5. Isso não é ácido, é quase neutro. O método de Fagnes tem que ser realizado num pH alcalino, acima de 8. Então, a técnica de Volhard permite que tu pegue uma solução ácida. Por exemplo, eu quero saber a contaminação por haleto em um rio de mineração. Normalmente é ácido. Tenho que usar o método de Volhard. Deu para entender a ideia? Certo? Beleza? E outra vantagem, em meus ácidos, os íons oxalato, carbonato e arsenato não interferem na reação, porque eles vão estar nas formas ácidas. Certo? Ácido oxálico, ácido carbônico. Então, são interferentes comuns nos métodos de Mohr e Volhard, por isso que eu faço o branco, para tirar esses interferentes. Afinal, carbonato é só você soprar o CO2 e joga carbonato lá dentro. Certo? Então, eu faço isso para poder dar uma melhorada na minha reação. Pode ser feito em meu ácido e vai ter menos interferente. Tranquilo as vantagens? Pode ser feito em meu ácido e tem menos interferente. Certo? E isso aí, pessoal, o que muda um pouco é os cálculos. Certo? Então, vou ver um exemplo. Utilizando o método de Volhard, descreva como deve ser realizada a titulação de uma solução contendo 30 ml de NaCl. Considere como titulante uma solução padrão de KSCN 0,05 mol por litro. Calcule a concentração de NaCl considerando que foi utilizado 100 ml de excesso de HNO3 0,1 mol por litro e que a solução foi filtrada, foi titulada com 50 ml de KSCN. Vamos entender. Vamos entender a reação. Está aqui, ó. NaCl, certo? Aquele mesmo esqueminha. Eu tenho 30 ml de Cl-. Tá aqui, eu estou dizendo para vocês, ó. 30 ml de Cl-. Eu adicionei 100 ml, tá aqui, ó, de excesso de HNO3 padrão 0,1 mol por litro. Foi ou não foi? Ou seja, se eu tinha 30 ml aqui, joguei 100 ml, eu tive essa reação, não tive acontecendo? Cloro com prata, formando cloreto de prata e sobrando prata. Filtrei, tirei todo o sólido, ficou quem? Só o íon em solução. Ficou quantos ml desse íon, pessoal? 130 ml. Todo mundo consegue perceber isso? Porque eu tinha 30 e misturei com 100 de volumes. O volume final é quanto? 130. Até agora tranquilo? Pois pronto. Peguei esses 130 ml e titulei com KSCN. E usei 50 ml dessa solução padrão de KSCN, 0,05 mol por litro. Até que eu tive a viragem. Certo? Aí tive essa reação, KSCN mais prata, formando cianato de prata. E quando reagiu com excesso de ferro, acabou a prata, primeira gota do KSCN que reagiu com ferro ficou vermelho, ponto de viragem. Cheguei no ponto de equivalência. Vocês entenderam como é que funciona a reação? Como é que funciona o método? Para a gente começar a fazer os cálculos. Bruno, essa parte aqui do que sobrou, né? Que no caso seria o B. Não era para ser menor do que 130, não? Não, porque isso é volume. É a quantidade de líquido. Não é a quantidade de reagente. A quantidade de reagente é menor. Ele tá mais, essa prata aqui está bem mais diluída. Mas ela está em 130 ml. Deixa eu ver como é que eu posso te dar um exemplo disso. Pronto. Me diz um negócio. Se tu colocar uma colher de açúcar em um copo d'água,
ele fica doce, não fica? Tu consegue perceber o doce na boca, não percebe? Sim. Se tu pega depois esse copo d'água e joga numa panela cheia d'água, tu consegue entender que eu vou misturar os volumes? Se aqui eu tinha 200 ml e aqui eu tinha 1000 ml, quando eu misturar esse aqui, eu vou ter 1200 ml no total. Mas a quantidade de açúcar que tinha aqui dentro é a mesma, já que tu jogou tudo para cá para dentro. Só fez meio que diluir a reação. A Rita falou alguma coisa. Isso é o acúmulo de solução. Certo? O que é que eu estou querendo dizer, Paloma? Que o líquido não é perdido em momento algum. Tu tem 30 ml, joga mais 100. Essa reação produziu de volume de solução 130 ml. Desses 130 ml, uma parte é a GCl que está sólido. E ele é filtrado. É como se tivesse precipitado no fundo do teu becker. Então, quando tu separa, tu não separa os volumes. Tu passa num filtro que vai reter o sólido e vai passar todo o líquido. Então, aqui veio todo o líquido da reação, que é quanto? 130 ml. O que é que acompanhou esse líquido? Os íons prata que estavam solubilizados, que é o excesso. Beleza? Tá certo, entendi. Pois pronto. Agora vamos para os cálculos, começando pelo número total de prata. Pessoal, aqui eu não vou poder usar aquela fórmula M1V1 M2V2, porque não é uma reação direta, tá bom? Então eu vou ter que trabalhar com o número de mols. Então a primeira coisa que você vai fazer é calcular o número de mols de prata. Como é que eu vou saber quanto de mols de prata eu adicionei na solução A? Eu adicionei aqui, ó. Vamos lá. Como é que eu calculo concentração? Concentração é o número de mols dividido pelo volume, né, não? Então, se eu pegar esse volume e passar para o outro lado, eu vou dizer que o número de mols na minha solução é igual à concentração daquela solução vezes o volume dela. Todo mundo concorda comigo? Número de mols, concentração vezes o volume. Beleza? Só fiz adaptar a equação da concentração. Eu tenho quantos ml de prata? 100 ml. Qual é a concentração? 0,1. Certo? Pessoal, tem que ser em litro, tá bom? Então eu vou converter 100 ml para litros. 100 ml é 0,1 litros. 0,1 vezes 0,1, tu vai ter quanto de prata adicionada? 0,01 mol de prata. Beleza? Todo mundo entendeu essa primeira parte? Sim ou não? Em seguida, pessoal, a gente vai determinar o número de mols que sobrou. Repete. Rita. Vamos aqui. Como é que eu determino a concentração molar? A concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume da solução. É ou não é? Como é que eu vou achar o número de mols? Eu tenho que deixar ele sozinho. Então eu passo o V para o outro lado. Aí eu vou ter que o número de mols é igual a concentração vezes o volume. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho o volume de prata. Eu tenho a concentração de prata que eu adicionei. Eu consigo achar o número de mols de prata? Consigo. Certo? Eu vou passar esse 100 ml para litro, porque eu trabalho com litros aqui. 100 ml é equivalente a 0,1 litro. Eu substituo, ó. Concentração é quanto? 0,1. Tá aqui, ó. Volume é quanto? 0,1. Tá aqui. 0,1 vezes 0,1, 0,01 mols. Então, isso aqui é o tanto de mols de prata que eu tenho em 100 ml de uma solução de concentração 0,1 mol por litro. Certo? Ok? Pronto. Agora, pessoal, eu vou determinar o número de mols que sobrou de prata. Certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu não titulei o que sobrou? Aí é por titulação. Aqui eu posso usar M1V1 e M2V2. Não, minto, nem posso. Mas vamos entender. O que é o ponto de equivalência, pessoal?
Não é quando o mesmo número de mols do titulante é equivalente ao número de mols do titulado? Sim ou não? Vocês entendem que isso é o ponto de equivalência? Que é quando eu tenho uma viragem na minha titulação? Pronto. Então eu posso dizer que no ponto de equivalência, o número de mols de Ag+, vai ser igual ao número de mols de KSCN. Já que a relação é de 1 para 1. Certo? Se eu posso dizer isso, eu sabendo o volume que eu usei de KSCN e sabendo a concentração de KSCN, eu consigo ou não consigo achar o número de mols de prata? Hein? Ó, número de mols na concentração vezes o volume. Número de mols de KSCN vai ser a concentração de KSCN vezes o volume de KSCN. Como o número de mols de KSCN é igual ao número de mols de prata, o número de mols de prata vai ser igual à concentração de KSCN vezes o volume de KSCN. Qual o volume que eu usei? 50 ml. Qual é a concentração do KSCN? 0,05 mol por litro. Substitui. Passei 50 ml para litro, tá bom? Que é 0,05 litros. Eu vou ter 0,05 vezes 0,05. Isso vai dar 0,0025 mols de prata. Isso aqui é o que, pessoal? É o que sobrou. Agora você sabe o quanto que eu adicionei e sei o quanto que sobrou. Agora eu tenho como calcular o quanto que reagiu, que é a diferença dos dois. Calculando o número de mols de AgNO3 que reagiu. O número de mols que reagiu é o total menos o excedente. É 0,01 menos 0,0025, que vai dar 0,0075. Esse valor aqui, pessoal, é a quantidade em mols de prata que reagiu com o meu analito. Certo? Beleza? Necessariamente, a quantidade de prata, já que a reação é direta, tá bom? AgNO3 mais AgCl, mais NaCl, ela é... como a relação é de 1 para 1, o número de mols de AgNO3 que reagiu vai ser igual ao número de mols de NaCl na solução. Concorda comigo? O número de mols de NaCl vai ser igual ao número de mols de AgNO3. Ou seja, o número de mols de NaCl, 0,0075 mol por litro. Mol. Por fim, eu quero calcular a concentração. Eu não sei que lá na solução, no começo, eu tinha 30 ml. No início era 30 ml. Certo? Se eu sei o número de mols de NaCl que eu tinha lá, fazendo toda essa passagem, e eu sei o volume que eu tinha, eu vou calcular a concentração. Concentração não é número de mols pelo volume? Concentração, número de mols, não é 0,075? Está até errado, é 0,075. Dividido pelo volume em litros, que é 0,030. Isso vai dar... É que está errado, tá bom? Vai dar 0,25. Esse valor aqui é 0,0075. Beleza, pessoal? Cálculo trabalhoso, mas não é complexo. Os cálculos são simples. O difícil, o complicado, é você entender o processo. Que eu não consigo deixar mais mastigado do que eu deixei. Beleza? Aconselho, refaçam a questão sozinhos. Teve dúvida? Vai na aula gravada que eu vou deixar disponível. Não entendeu ainda? Me pergunta que eu respondo. Beleza? Sr. Bruno, por gentileza. No caso na molaridade, então é 0,25 mols por litro, é isso? Aonde? É, 0,25 mols por litro. Entendi. Exatamente. Beleza, pessoal? É isso aí. Vou só fazer a chamada para a gente encerrar, porque já dessa vez eu não estourei o tempo, parece mentira. Vou botar vai e vocês botam o nome de vocês, tá bom? A rochinha aí. Ai. A P1 de vocês até essa aula. Tá bom? Bruno, tu vai colocar lá o estudo dirigido, né? Paloma, para estudar para a prova,
usa as questões que já estão lá. Já tem questões, só falta de precipitação colocar. Mas usa, não sei se eu botei as questões, mas é para me ter botado. Se não tiver botado, eu boto hoje ainda. Certo? Usa as questões que estão lá para estudar, em cada aula. Eu vou ver se eu encontro uma lista feita minha, porque eu acho que eu não vou ter tempo de fazer. Mas eu coloco uma lista feita minha lá para vocês treinarem. Se você quiser resolver questão ainda, tem no Google. Você botar lá exercício de volumetria e de precipitação, você vai achar questão para fazer. Certo? Mas eu vou colocar uma lista minha. Boa noite, Bruno. Boa noite, João. Tudo bom? Por quê? Obrigada. Você botou o balde em frente à sua casa para não encostar o carro lá, né? Semana passada. Não. Quem deve ter botado foi o... Não, foi na tua vizinho. Vizinho. É tua mãe, é? Deus o livre, macho. É o pessoal que tá construindo a catedral. É não, porque a casa é parecida, eu pensei que, então é a mãe dele que mora aí. Aí tem um balde mesmo. Rita, as questões que vão estar no AVA vão ser parecidas com a da prova, viu? Pode ficar tranquilo, eu sempre faço isso. Você não vai ter uma questão assim, no AVA, A, na prova, X menos B igual a C. Não, é mesmo nível. Tá bom? Sr. Bruno, que dia é a sua prova? Dia que você quiser fazer. Você tem a semana todinha aberta. Entendi. Aconselho que você faça ela bem descansado, bem relax. Finalizou, Paloma. Boa noite. Tchau. Tá liberado sábado, né, Bruno? Hã?